já fui viciado em bet. A primeira vez que eu apostei em bet foi em 2007, tem 20 anos. Eu convivi com apostas e jogo de 2007 até 2022, 15 anos, óbvio, né? Eu trabalhei, segui minha vida, mas em vários momentos eu tive relações mais profundas e mais superficiais, às vezes passei tempo sem jogar também durante esses 15 anos. Eu sei o que é viver a dor, o desespero de você perder dinheiro, relacionamento, vínculos por causa de aposta em futebol ou qualquer outro tipo de aposta nesse sentido. Então, esse vídeo talvez fique longo, é mais um relato, porque realmente a coisa perdeu totalmente o controle. As pessoas não estão sabendo falar de forma que comunique com essas pessoas que estão sofrendo de fato. As pessoas hoje no Brasil, principalmente a massa, tenho muitos funcionários que têm problema com bet. Eu quero que esse vídeo seja um relato, na verdade. Se uma pessoa se dispor a se abrir comigo, eu estou aqui para ouvir, vou estar aqui para trocar ideia com quem estiver passando com esse tipo de problema. Eu quero que seja um relato. Então, antes de começar o relato, eu sei que tem muita gente aqui no meu Instagram, são amigos ou colegas da minha história. Tem amigos que são donos de site de bet, são influenciadores de aposta. E tenho amigos, inclusive, que são apostadores profissionais. Um dos meus melhores amigos, ele melhorou muito, ficou rico como apostador. Então, esse vídeo não é para vocês que são empresários, né, dessas casas, de algumas casas, ou ganham dinheiro como influencer de bet, ou se você realmente vive do jogo, que eu sei que tem pessoas aqui que vivem de aposta. Esse aqui é um relato pessoal. Eu parei de apostar 100% em 2022. Eu vivi muitas coisas com aposta. E eu quero trazer 3 temas sobre esse contexto, que eu acho que, de alguém que sabe, eu além de jogar, eu sempre estudei o meu comportamento e tecnicamente o que o jogo fazia comigo na minha vida, porque eu sempre sempre fui muito intenso nesse sentido, sempre mergulhei nas coisas com muita intensidade. E o jogo traz isso, o jogo é visceral, né? O jogo ele te expõe, ele te deixa desnudo. Eu quero trazer o meu relato, mas quero trazer o contexto do bet digital, o bet 24 horas, uma carga de dopamina infinita até o seu dinheiro acabar. E aí você vai fazendo o que precisa para continuar tendo dinheiro, para continuar tendo aquilo, na expectativa de que você vai reverter aquela situação. O primeiro ponto aqui é falar que eu sei o que é perder um dinheiro que você não tem, ou tomar uma dívida que você não tem como pagar, ou você ficar devendo a uma pessoa braba. Ele está tendo um caso de suicídio, né? Tem rolo com agiota, né? Pessoas humildes em comunidade, pegando dinheiro com agiota, juros altíssimos, para apostar. A pessoa perde, não tem como pagar o agiota, vai destruindo a vida daquela pessoa. Graças a Deus, em 15 anos, eu não cheguei a um nível de desespero completo. Sempre consegui reverter a minha situação, ou trabalhando, ou fazendo... Eu jogava poker, né? Ou ia pro poker, e no poker eu conseguia recuperar aquele dinheiro e ganhar, ou cobrir, né, aquela dívida. Mas o meu ponto aqui é que eu sei o que é dever para um brabo. Então, por exemplo, na minha época, a pior época da minha vida com o jogo foi 2019. Eu tive uma crise financeira muito aguda em 2018, empresarialmente. Quebrei, fiquei sem crédito, sem dinheiro, me divorciei. E onde eu tinha crédito era no jogo. Joguei a vida toda, então eu tinha crédito para jogar, tanto poker quanto aposta. E não existia essa febre que existe hoje, aquilo estava começando. Eu já jogava há mais de 10 anos. E ali eu fui e me emburaquei no jogo, vamos dizer assim. E como que funcionava o jogo naquela época? As bancas não era o site, alguém que bancava o jogo. Normalmente, muitas dessas bancas tinha sempre alguém cascudo por trás. Jogava no crédito. Então, ou era um grupo de WhatsApp, ou uma conta espelho em algum site lá de fora, né? Conta espelho, para quem não sabe, é assim, eu abro uma conta no site lá de fora. Aí eu boto, o cara me deu um crédito de 50 mil. Eu vou lá e boto 50 reais. E aí eu fico jogando ali, a cada R$1 vale 1.000, a cada 10 centavos vale 100. Chega no final, toda quinta-feira faz o corte, tem 51, ele me paga 1.000, tem 49, eu pago 1.000 para ele. Ou seja, é muito fácil você perder tudo e se enrolar no crédito. Por quê? Porque o bet com o crédito é a equação da tragédia. Você ter a expectativa que você vai ganhar dinheiro com bet e você se alavancar a juros compostos para fazer isso, é a desgraça garantida. E é o que está acontecendo com a população
principalmente a população mais carente, que tem dificuldade de fazer conta de juros, não sabe calcular juros compostos, não sabe calcular se aquela aposta é mais EV ou não. Então, tem pessoas que vivem de jogo, apostando. Como? Buscando apostas mais EV, buscando a aposta que tem de fato valor matemático. Vale a pena você apostar. Se você apostar naquilo tantas vezes, você vai ganhar, porque a matemática está te favorecendo. A diferença de ser 1.6 ou 1.8, às vezes é a diferença de que valeria a pena você apostar matematicamente ou não. Ou às vezes até um spread menor. Só que a maioria das pessoas não aposta com essa lógica. Pouquíssimas pessoas, de fato, fazem aposta dessa forma, técnica. E eu não vou entrar no mérito de julgar o bet em si, ele não tem uma questão moral. O que você faz com o bet, que tem. Né? Então, um influenciador que mostra pra você toda hora que ele tá ganhando, ele nunca mostra como tá perdendo, aquilo tem um peso moral. Porque ele tá te enganando. Aquilo não é verdade. Tá mentindo pra você. Então, o cara ter lá um site de aposta, você ir lá apostar, essa relação de forma simplista, ela não é esse julgamento das pessoas que nunca apostaram, nunca viveram e estão incomodadas e querem fazer alguma coisa. É interessante, é uma reação natural. Mas isso não vai resolver o problema da bet. Pelo contrário. A pessoa não vai nem se identificar com aquela pessoa. Fala, meu irmão, esse cara não sabe nada do que eu tô passando, não sabe a vez que eu ganhei, não sabe... Ela tá olhando de fora, é uma opinião totalmente externa. Tem muitas pessoas fazendo, eu acho válido, mas o impacto disso eu acho praticamente nulo. É uma indústria de bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Não vou precisar o tema, mas sei lá, uns 10 anos atrás, me assustou na época, eu já apostava, o campeonato inglês, né? Eles são muito fanáticos e tal. Todas as camisas eram de aposta. E no Brasil não tinha nenhuma. Eu não sei exatamente o tempo. Passaram 10 anos. O Brasil hoje é só bet. Né? Porque o dinheiro é muito intenso. É um volume de dinheiro muito grande. O primeiro ponto que eu quero trazer é, se você não tiver clareza da proporção financeira do que você está fazendo na aposta, e uma coisa eu garanto, se você está apostando a crédito, seja passando no cartão de crédito, pegando emprestado com alguém, pegando emprestado no banco ou no agiota, ou seja lá o que for, você já passou do limite, a tendência muito provável é que você vá se destruir com essa aposta. Seja lá o que for. Seja lá se é o Tigrinho, a aposta do Flamengo, do seu time do coração, não importa. Voltando para o meu caso de 2019, eu ganhei dinheiro. Eu posso contar depois casos. Aqui tem um jogo do Flamengo, final de Libertadores de 2019, eu ganhei muito dinheiro. Então eu sei o que é a sensação, aquela overdose de dopamina do êxtase, né, do ganho. Só que eu tinha muito tempo de aposta, muito tempo de jogo, sabia limitar isso. Mas mesmo assim, quando veio a pandemia e etc, eu fiquei devendo. Fiquei devendo aos banqueiros que bancavam o meu jogo. Tive uma restrição muito grande porque minha fonte de receita era muito do poker nessa época. E acabaram as mesas e tal, não tinha mais jogo, meu jogo era presencial. E, enfim, fiquei enrolado. Na pandemia fui pagando, tem uma banca de um brabo do Rio que me cobrava e tal, não chegou a nada muito... Não tive a sofrer ameaça, nada disso, mas é aquela coisa, é um incômodo profundo, porque eu tenho que pagar e eu não tinha dinheiro para pagar. Estava numa crise pesada em 2020. Eu sei o que é isso. Se você está vivendo isso, eu sei o que é isso. E uma coisa eu posso garantir, independente do tamanho do fundo que você entrou, seja a dívida, não importa. Eu aprendi isso a duras penas. Se você criou esse problema, você tem como resolver. Você só não está sabendo mudar de posição, sair daquela posição para olhar aquilo de outro ângulo para conseguir resolver. E como a taxa de suicídio, a taxa de separação e tragédias em famílias está aumentando, e eu acho que isso nem começou, isso vai piorar muito nos próximos anos. Meu apelo é que você pare, em primeiro lugar. Se você se aposta um problema na sua vida, a aposta não vai ser a solução desse problema. É fácil falar, mas é difícil fazer. Porque talvez você não tenha outra coisa que seja possível, que você enxergue que é possível para você resolver esse problema. Porque você entrou no mercado de renda variável, né, de volatilidade muito agressiva, e às vezes você já está muito ferrado, alavancado, devendo muitas pessoas com vários compromissos, se sentindo aquela culpa, aquela vergonha. Só que, do ponto de vista financeiro, eu não sei se você está enrolado em R$100, em R$1.000, em R$100.000 ou em milhões de reais, como eu tenho pessoas não tão próximas que eu conheço, que perderam milhões de reais. E tem pessoas que eu conheço que se enrolaram em R$2.000 e estão devendo a Jota no morro. Independente da escala, a sua escala, seja ela qual for, você é capaz de resolver. Deus não te dá uma cruz que você não possa carregar. Se é a sua cruz que você
construiu com os seus erros e ao longo da sua vida é essa, se você mudar a ótica, dobrar seu joelho, pedir orientação de Deus, Ele vai te ajudar como Ele me ajudou. Né? Em 2022 foi o meu processo de conversão. E graças a Deus Ele me afastou do jogo. Hoje estamos em 2026. Eu quero falar especificamente de bet, eu não quero entrar muito no assunto de poker, até porque tem muita gente aqui no meu Instagram, profissional de poker, empresário de poker, e é totalmente diferente, né? A lógica do poker para a lógica da aposta ou do cassino online são lógicas totalmente distintas, mas o contexto ele é o mesmo, o ambiente é o mesmo, o ambiente te influencia. Nesse sentido existe uma correlação do poker com os bets, tanto que muitos tem um caso emblemático, é o H2 em São Paulo, que é uma mega empresa, e ele tem o H2Bet, que hoje está até num time grande. Eu lembro do começo do H2, o Federal na época, que era a confederação de pôquer e etc, aquilo ficou gigante. E é engraçado que São Paulo consegue fazer as coisas prosperarem, né? E o Rio sempre naquela lama, daquela coisa informal, contravenção, sempre uma coisa meio... O cara abria a casa de pôquer, investia, não conseguia abrir porque mandaram ele não abrir. Então é engraçado, né, essa evolução e aqui do lado, São Paulo aqui do lado. Então o H2 é um exemplo disso. Começou no poker, o H2. Não existia bet naquela época. E hoje ele está lá no Cruzeiro, no Atlético, não sei exatamente, com um dos maiores patrocinadores. Existe o contexto. Então o contexto do jogo, ele te influencia. Naturalmente você vai acabar entrando na bet, independente de qualquer coisa. Mas muitas pessoas nunca jogaram cartas, poker, etc. e entram direto no bet. Por um canal muito pior, que é um influencer, vendendo uma renda extra, um dinheiro que ele pode conseguir. E aí o tempo de destruição é muito mais rápido. E se a pessoa não tem uma capacidade emocional, uma maturidade psíquica, uma estrutura familiar, independente de renda, você tem que se afundar muito rápido. Tá? Então, nesse tema primeiro, eu não oriento ninguém a querer estudar tecnicamente, buscar apostas mais EV, etc. Eu não acho que isso é uma boa orientação para ninguém. A única coisa que eu oriento aqui é, se você está com problemas financeiros de qualquer ordem, com bet, corta o bet, dobra o joelho, pede ajuda para você enxergar aquele problema de outro lugar. Desse lugar você não vai resolver. Você pode até resolver, você pode ter eu já tive vários na minha vida, um tiro de sorte. O jogo do Flamengo de 2019 foi um tiro de sorte. Virada, no finalzinho. Só que eu não posso acreditar que aquilo é a solução do meu problema. Por quê? Porque logo depois eu tive o problema de novo. Porque é 24 horas. Eles estão criando, eu estava vendo na Rússia, eles criam centros de jogo fictício para você ficar apostando. Para roubar o seu dinheiro, para levar o seu dinheiro. Se você é ganhador, tem amigos que são ganhadores. Eles bloqueiam. Se ele entende o seu padrão de jogo, ele entende que você está buscando apostas ali mais EV o tempo todo, ele trava o seu limite. Ele te expulsa da plataforma. Tem noção? Você não está lá para ganhar, você está lá para perder. É uma questão de tempo. Então esse é o primeiro tema que eu queria tratar. O tema 2 é um pouco mais subjetivo e é essa questão comportamental simbólica. Muita gente compara com coisas absurdas, tipo loteria. Não, porra, o cara pode ir lá na loteria. Só que a loteria não está no seu celular 24 horas. Você tem que pegar, ir lá na loteria, ficar na fila. Você não vai se afundar. Não conheço nenhum caso de uma pessoa que se destruiu sua família, sua renda, o seu patrimônio na loteria. Eu não conheço casos desses. As apostas têm milhares. Então não são coisas comparáveis. E outras pessoas comparam com a droga. Também não é comparável. É muito pior que a droga. Por quê? A droga você tem um limite fisiológico, ao ponto de você ter uma overdose e morrer. Beleza. Você pode ter ultrapassado, você pode morrer, que você ultrapassou aquele limite. Mas a maioria das pessoas bate naquele limite e aquele limite é o que limita o vício. Vamos dizer assim. A aposta, você pode estar sofrendo intensamente, em silêncio. Você pode não comunicar com seu familiar, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seus amigos. Ele faz um dano em você, psíquico, que meio que você não tem um limite. Qual o limite desse dano? Chega às vias de fato, né? Na psicanálise você vai usar lá, né? O cara vai ao ato e se mata, né? Começa a ter ideação suicida, etc. Ele pode, sim. É um dano tão profundo que ele se mata, assim como na droga o cara vai na overdose. Mas é um espaço, é uma área tão cinzenta que o limite ele é praticamente imperceptível. Qual é o limite disso? Não tem como saber. Porque ele pode te afetar de várias formas. Você pode ficar reativo, você pode ficar agressivo com a sua família, com seu filho, com você mesmo, você pode se machucar.
Você pode se autodestruir, né? Sua pulsão de morte ali, você pode ficar se destruindo infinitamente. E você pode fazer isso tudo no semblante que está tudo bem. Ou você pode fazer no semblante que você está ganhando dinheiro, que acontece em casos, né, de pessoas que vendem, que ganham dinheiro com a aposta, no fundo elas estão se afundando, acabando, destruindo a vida dela. Mais comum do que você imagina. Essa questão subjetiva, ela é muito importante. E aqui eu vou trazer um elemento técnico. Se eu não me engano, foi Daniel Kahneman, né, do Rápido e Devagar, que fez essa teoria, mas eu não vou precisar qual foi o livro que eu li que falou sobre isso, mas eu já li há muitos anos também. Existe uma conta que eles chegaram que é, você ganhou R$1.000, o que, se você não estiver buscando apostas mais EV, apostas boas, a chance já é difícil você ganhar. Assim, matematicamente, que é o tema 1, já é difícil você ganhar. Mas vamos dizer que você seja um apostador legal. Então você ganha e perde ali numa proporção, num spread, né, numa volatilidade, numa variação razoável. Só que o peso simbólico é diferente. Quando você perde R$1.000, para você compensar psiquicamente essa perda, você teria que ganhar R$2.200 e não 1.000. Matematicamente, você perdeu 1.000, ganhou 1.000, break e voa, empatou. Ufa, empatei. Simbolicamente, você está perdendo. E aí entra um vetor muito interessante que é, primeiro, que ninguém fala disso. Vai ganhar, vai perder, não sei o quê. Fica no item 1, que é a parte matemática, que já é difícil, tá? Mas dá pra achar, tem gente que ganha, beleza. Você consegue achar apostas mais EV em alguns esportes e tal, beleza. Pontualmente. Porque também do outro lado, óbvio que com o IA isso vai ficando cada vez mais difícil, mas você tem furos no mercado. Mercados embrionários, surf, quando começou a apostar, tinha muita odd diferente e tal, na minha época, né? Tem ali alguns espaços para ter uma vantagem matemática e apostar, beleza. Só que comportamentalmente é impossível, porque é 2.2. Então você perde 1.000 para recuperar, não é 1.000, é 2.200. Para você, óbvio que isso varia, isso é uma conta que eles chegaram, é um estudo que me chocou na época. Tem 10 anos isso, sei lá. E eu apostava e sempre estudei. Isso é complicadíssimo. Por quê? Ninguém te explicou, você não está jogando com esses. Se os influencers, é o disclaimer, devia ser disclaimer. Comportamentalmente, simbolicamente, a cada R$1.000 que você perde, você precisa ganhar 2,5 vezes para empatar. Porque isso vai te afetando. E é por isso que é muito comum no jogo, quando a pessoa está perdendo, ela não tem fim. E quando ela está ganhando, ela trava, ela tem medo. Então ela limita o ganho e deixa a perda ilimitada. Então, a lógica da indústria das apostas não é só matemática e o fato dela ter dinheiro infinito e você não. Então, além da matemática, ela tem dinheiro infinito. Então você uma hora vai perder e você não vai ter. Ela tem toda a sua análise e uma hora isso vai acontecer. É uma tendência. Frequência e tempo. Você vai se ferrar. Só que o que ninguém fala é isso. É a parte comportamental, que ela sabe que simbolicamente você está em perda e quanto mais você perde, mais você tira o seu limite e aí você perde mais e quando você ganha você fica com medo e você limita. Essa matemática comportamental é onde eles garantem que você não tem chance. É aí que você não tem chance. Ah, mas a aposta é muito boa, o Flamengo tá com timaço, não interessa, é pontual. A estrutura, o tabuleiro é feito para te destruir. Primeiro, você não tá buscando a aposta mais EV fazendo conta de fato, a maioria das pessoas. Seu caixa é limitado, independente de quanto dinheiro, crédito você tenha, o deles não. 3, a conta simbólica é impagável. Você teria que ter uma vantagem matemática absurda para equilibrar, brequivar o financeiro e a parte subjetiva. Só que isso ninguém te diz. Ninguém te explica isso. Ninguém te explica que quando você ganha a primeira vez R$100, aquele êxtase de você, caramba, peguei R$200, apostei 100 no Flamengo e gastei 100 para ir pro Maracanã, e aí ganhei e fui de graça. E aí você volta, caraca, eu sou um gênio, eu sou, porra, meu irmão, agora eu vou pro jogo do Flamengo, não gasto mais R$1 com essa despesa que eu tinha. O tempo vai passando, quanto você vai jogando, aquilo vai perdendo sabor. Você vai se desligando daquele vínculo que você tinha, ou com o esporte, ou seja lá, na sua família. Você está num evento social, num casamento, numa festa, e você está apostando. Você não tá. O celular já tira isso de todos nós. O bet tira isso com muito mais intensidade. É como se você deletasse o resto do mundo e focasse só naquilo. Ainda mais se você tiver com problema financeiro, se aquilo ali for muito importante, e aquilo vai te
vai te dando desgosto, vai perdendo o sabor da vida. Eu sei porque eu vivi 15 anos no jogo. A primeira vez que eu vivi isso foi em 2008, final da Libertadores do Fluminense. Eu sou Fluminense, eu não sou Flamengo. E eu nunca vou esquecer. Foi um dia inesquecível na minha vida. Por quê? Porque eu ganhei, foi a aposta mais forte que eu fiz na época, em 2008. Se eu não me engano, foi 3 mil reais, alguma coisa assim, que era muito dinheiro pra mim. 3 mil reais em 2008 era uma grana muito relevante. E o Fluminense ganhou o jogo. Então eu ganhei o dinheiro, tipo assim, só que ele perdeu a final. Eu fiquei destruído. Então foi aquele mix. Eu tava muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. E o tempo passou, eu praticamente não ligo mais pro Fluminense. Eu não ligo mais pra futebol. Eu era viciado em futebol, joguei bola quando era moleque. Aquilo perdeu o sabor. Se eu vou apostar no Fluminense, na época que eu apostava, ou no Flamengo, eu não tava. Eu quero saber se a aposta é boa, se eu tenho chance de ganhar. O time que eu mais apostei ao longo da minha vida foi o Flamengo de 2019. E ali sim tinha aposta mais EV, pô. Jogo do Palmeiras, depois do Flamengo campeão do Brasileiro, aquela aposta era muito boa, matematicamente. Ele estava com o Azarão e ele era favorito, tecnicamente. E na matemática ele era azarão, ele era zebra. Isso é uma aposta boa, matematicamente, mas simbolicamente ela é uma aposta ruim. Porque toda aposta simbolicamente é ruim, você vai ficar devendo para sua psique, mesmo que você ganhe, se você já perdeu. E é impossível você só ganhar, então toda vez que você perde, você vai espredando essa conta negativamente para você mesmo. É uma indústria muito pesada, assim como foi a indústria do cigarro, né, e foi transformado, assim como a indústria da bebida, a indústria da droga, a indústria do jogo, ela sabe disso que eu estou falando aqui com muito mais profundidade, com muito mais fundamento. Então é desleal, você é o jogador, você não sabe disso, nada disso. Só que eu também não gosto da postura que você é uma vítima. Você não é uma vítima, você é um ser humano livre, que optou por aquilo e precisa livremente optar por sair disso. Ninguém vai te salvar disso. O Estado, ele é sócio das bets. Os políticos corruptos são mais sócios ainda, o judiciário também. Ninguém vai te salvar disso. E o influencer legalzinho, gente boa, que está incomodado, porque também não vai te salvar. Só você pode salvar a si mesmo nesse sentido. Foi você que escolheu entrar nisso. O único processo de cura desse vício é a sua autoconsciência e a sua maturidade, você buscar conteúdos como esse que eu estou fazendo aqui para você, e você pode buscar em outros lugares, até porque isso não é meu conteúdo, isso aqui é um relato pessoal, eu não tenho interesse nenhum em expandir, gastar a minha energia e meu tempo nisso. Eu não ganho dinheiro com isso, graças a Deus hoje também não perco dinheiro com isso. Pessoas como eu podem se posicionar, eu acho importante. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui. Eu fui viciado em aposta, como eu já fui viciado em várias coisas. Eu tenho um comportamento compulsivo, eu sou muito intenso. Hoje eu sou viciado em trabalho. Achei uma coisa mais saudável para eu me viciar. Tudo bem, tem seus problemas também. Quem trabalha comigo sabe. Né? Me conheci melhor, aprofundei a minha capacidade de entender quem eu sou, quem eu quero ser. E eu tenho uma dificuldade de conter. Preciso desenvolver virtudes para conter esses vícios. Eu preciso melhorar a minha capacidade de virtudes aqui. O meu cinto do Batman de virtudes, que é o que eu estou fazendo. E, obviamente, a igreja, ela é fundamental nisso. Mas você precisa da igreja para isso? Não, você pode fazer isso de outras formas. Do jogo, com certeza, eu não diria que ela é necessária, mas ela é o método mais eficaz e é o melhor de todos. Mas você pode escolher outros. Tem vícios que eu acho que só a igreja salva, tipo drogas muito pesadas, tipo crack, etc. Eu acho quase impossível, porque faz um dano tão grande na psique daquele indivíduo que dificilmente a pessoa vai conseguir racionalizar a cura dela ali. Só uma questão espiritual. Mas o bet não. Você se acha inteligente se você está apostando. Você não está falando, eu sou um retardado, eu vou aqui rasgar dinheiro. Ninguém faz aposta assim. Eu sou o Neo da Matrix, eu sou o escolhido e todo mundo perde, mas eu vou ganhar. É a mesma lógica do trade, de bolsa de valores. 1% ganha, 99% perde, mas você que entra, acha que você é esse 1%. Eu não sei qual é o percentual de bet, mas tem 1% que ganha. Mas dificilmente vai ser você, pô. Porque para você ganhar, você tem que trabalhar diversas áreas da sua profissão de apostador. Se você tem uma profissão e você aposta como hobby, como renda, você vai perder. Você vai perder. Você pode até ganhar em algum momento. Eu já ganhei muito. Mas também já perdi muito. E o pior, o risco que eu já corri e o dano simbólico que isso gerou. Óbvio, fui no fundo do poço, consegui sair, graças a Deus.
mas poderia não ter saído. Eu tenho casos emblemáticos, o vídeo já vai ficar muito longo aqui, mas enfim, é um relato para que se uma pessoa que está passando por isso pode se sentir à vontade de vir falar comigo, e eu vou ter o maior prazer de entender o seu caso, trocar uma ideia, te dar alguma luz. Eu sei quão difícil é se abrir nesse momento. É diferente de um drogado que você percebe que ele está drogado. De um alcoólatra que está sempre bêbado. É diferente. De um viciado em algum esporte que está sempre praticando aquele esporte. Você consegue esconder não só o vício, mas também os danos daquele vício. E mais uma vez, a aposta em si, ela não tem atributo moral. O que você faz em cima disso que tem. Assim como dinheiro, né, e outras coisas. Então eu também sou um pouco resistente a essa enxurrada de gente falando como se fosse isso, entendeu? Tipo, é do mal quem tá no bet, é do bem eu que não tô, e você que tá lá é uma vítima pobre cotado que o Estado vai ter que vir resolver. Cara, essa solução não é boa. Primeiro que ela não é uma solução, ela não vai resolver o problema. A solução é individual. A solução do seu problema só você vai conseguir lidar. Não é o Estado, não é o empresário, não é proibir as bets, não é proibir a Virgínia. Eu tava vendo uma lá do Vini Sênior, eles fizeram do Vini Sênior. Tipo, tá bom, mas eu vou falar que o cara é um crápula por fazer isso? Eu não tenho essa estatura moral para julgar os outros. Provavelmente você também não. Você não é santo, eu também não sou. Ah, mas se você é um santo, aí beleza, talvez você tenha a capacidade de julgar o Vini Júnior. Eu não tenho. Ele tem os pecados dele, eu tenho os meus, e você tem os seus. E assim é a vida. Então, o ponto aqui é, você entender a questão financeira é importante, a matemática do que você está fazendo. Se você está se alavancando, seja com juros ou sem juros, você também precisa entender. Essa parte comportamental é fundamental. Isso aqui pouquíssimas pessoas falam. Eu vivi 15 anos de jogo. Quase ninguém está a fim de falar sobre isso. A primeira parte, quem empreende ou joga ou vive na indústria do ponto de vista profissional, todo mundo fala. Isso aqui já pouquíssimas pessoas falam, mas foi sempre o meu objetivo. Sempre gostei de estudar comportamento. Meu mestrado foi em cima de teses de comportamento empreendedor. Então é uma coisa que eu sempre gostei. E aí no jogo eu acabei estudando também isso para me conhecer, né? Para me defender. Eu entrei na psicanálise, né? Eu comecei a fazer psicanálise como paciente, né? Em abril de 2008. Nunca vou esquecer, porque eu tenho a planilha de tudo que eu joguei de 2006 a 2017, que ali foi quando eu realmente parei. Em 2019 eu voltei, mas já não planilhava nada. Já estava mais solto. Em abril de 2008 foi quando eu perdi pela primeira vez no mês. Eu perdi 18 mil reais em abril de 2008. Nunca vou esquecer. 18 mil reais era pra mim assim. Só que o dinheiro que eu tinha ganho no jogo. Então, eu fui campeão de pôquer em 2007. Fui jogar cash game, comecei a fazer dinheiro. Eu ganhava todo mês. Eu achava que eu ia ficar rico jogando. Em abril de 2008 eu perdi 18 mil reais. Eu nunca esqueci. Eu falei, vou enlouquecer. Foi a primeira coisa que eu falei. Falei, mãe, eu vou enlouquecer. Preciso de uma indicação de uma analista. Então, e ali eu comecei meu processo de terapia. Então o jogo fez isso, ele me forjou também. Nas crises, teve momentos que foi uma coisa muito mais leve, hobby, vários momentos. Em 2007 a 2009 eu vivi de jogo. De pôquer, não de bet, mas eu vivia de pôquer. Pagava todas as minhas contas, eu viajava, ia jogar os torneios, curtia. E aí quebrei em 2009, aí fui trabalhar, 21 anos. Permeou a minha vida. E tem coisas boas e ruins como tudo. Mas o potencial de dano é gigantesco e a probabilidade é enorme que ele vai te destruir. Psiquicamente, simbolicamente, os seus vínculos, vai tirar o sabor das coisas da sua vida. Então esse tema 2 ele é de extrema importância. E o tema 3, para fechar, diferente da bebida que você faz com colegas, você vai fumar maconha com seus amigos, você vai cheirar cocaína, sei lá onde, você vai viciado em mulher, você vai, sei lá, fazer o quê, uma suruba, sei lá. O jogo é um vício solitário. O bet, esse bet do celular, é um vício individual. Você vive esse vício sozinho. Por mais que você vá apostar com seu amigo, vai ver um jogo com não sei o que, eu garanto para você que ao longo do tempo você vai perceber que é você e o seu próprio vício. E por isso é tão difícil você enfrentar, porque é mais difícil mascarar. Os outros vícios é mais fácil você mascarar como uma coisa positiva. Esse vício não. Isso que é muito visceral. O jogo ele te expõe como indivíduo para você mesmo. Então, se você não é uma pessoa que está muito disposta a mergulhar no seu íntimo, a chance é que você vai se matar, é que você vai acabar com o seu casamento, é que você vai se desconstruir simbolicamente ou de fato. Você vai se autodestruir, seja no seu vínculo pessoal, seja na sua parte econômica, seja na sua parte psíquica, pode surtar ou de fato
e as vias de fato é se matar. Então o jogo, isoladamente, ele é um vício, só é você e o seu vício. Então só você pode se curar. Peça ajuda a Deus ou a quem você quiser. Eu tô aqui para comunicar, não tenho como salvar ninguém, não é nada disso, mas eu posso abrir um espaço de diálogo, entendendo de fato o que você está vivendo. Esse é o meu ponto aqui. Para completar, eu vivi isso, né? Dificilmente você é só viciado em bet. Eu fui viciado em bet, já fui viciado em bebida, viciado em droga, viciado em mulher, viciado em esporte, viciado em trabalho, em outros momentos da minha vida também. Um comportamento compulsivo. Se você não desenvolveu virtudes, a prudência, a temperança, a fortaleza, a justiça, você não conseguiu ter esse nível de maturidade, e a maioria das pessoas não tem, principalmente os mais jovens, mas não é uma questão de idade, você acaba sendo dominado por esses vícios. Se você tem um comportamento mais intenso, mais compulsivo, que é o meu caso, fica mais difícil. Então você tem, apesar do vício de bet ser isoladamente um problema seu, você pode estar mascarando ele com outros vícios correlatos. Por isso estou dizendo, você tem essa tendência natural, porque você é um pecador, assim como eu, a gente é falho. A tendência é que a gente seja assim, você, eu, a maioria da população brasileira. Só que hoje é muito mais fácil você se vender como não se fosse, como se você não fosse essa pessoa, você fosse um... Não, eu sou limpinho aqui, você é o problema, eu quero te salvar, eu sou tão maneiro que eu quero te salvar. Eu sou uma pessoa tão altruísta, tão boa que eu vou te salvar, pô. Só que muitas das vezes essa pessoa tá fazendo alguma outra coisa. Tá te vendendo um produto merda online, empurrando um monte de coisa, usando de técnicas agressivas para te enganar, mentir para você. Porque a internet é o pacote cheio desse mundo fictício. Eu me posiciono aqui na internet, mas se você pegar o meu perfil, ele é esquizofrênico. Cada dia eu falo de uma coisa diferente. Eu não tenho um roteiro, um trilho, um objetivo com isso aqui. Eu uso isso aqui mais como um registro. Coisas que eu preciso transbordar, que eu não entro. E nesse vídeo aqui, se você chegou até aqui, tá me ouvindo, certamente você tem algum interesse, porque o vídeo tá longuíssimo. Eu tô aqui para justamente criar conexões com pessoas que estejam dispostas a se abrir. Esse é o meu objetivo. Se eu puder ajudá-lo, tô aqui para te ouvir. Eu posso ajudar você com a minha experiência, a parte boa e a parte ruim. Vai ter valido a pena eu ter investido meu tempo aqui em produzir esse vídeo e me expor aqui na internet, porque certamente eu não vou ter ganho nenhum, nem na minha relação social, familiar. Minha esposa não queria que eu fizesse, mas eu me senti obrigado, até porque pessoas como eu, que tiveram essa experiência ao longo da vida e saíram, né, e tem uma outra vida hoje, eu acho que é de extrema importância que a gente se posicione, dado um problema endêmico, um problema não tem solução estrutural, eu não vejo, só tende a piorar. Tem interesse, né? Tem interesse dos grandes empresários, tem interesse do judiciário, dos políticos, das multinacionais, do crime organizado. Então, como é que você vai combater isso? Talvez alguém daqui a alguns anos possa vir, não sou eu, provavelmente não é você, o meu papel aqui é tentar ajudar uma pessoa, né? E essa pessoa pode ajudar outra pessoa, e assim a gente faz um ciclo virtuoso nesse sentido, tá bom? Um abraço, fica com Deus, não perca a esperança, Deus está sempre aí para te ajudar, e se você arrumou um problema, seja ele qual for, você tem como resolver. Não vai ser fácil, mas é possível. Abraço!